Gravando. Então, boa tarde, pessoal. Hoje, no colóquio da Física da UFABC, quem vai apresentar para a gente é o professor Célio Adrega de Moura Júnior, né? Falando um pouco dele, ele fez graduação, bacharelado e licenciatura em Física, mestrado em Física e o doutorado na Universidade Estadual de Campinas, né, Unicamp, e tem parte do doutorado foi feito na Universidade de Valência, tem um pós-doutorado pelo Centro de Pesquisa de Estudos Avançados da Politécnica Nacional do México, na Cidade do México, pós-doutorado na divisão de Nápoles, né, na Itália, e no Fermi National Accelerator Laboratory nos Estados Unidos, né? Atualmente é professor da UFABC. Eu agradeço imensamente a presença sua, Célio, e aí a palavra é sua. Tá certo. Obrigado, Breno. Queria agradecer pelo convite. É um prazer estar aqui podendo falar um pouco do que eu faço de pesquisa e espero que eu seja claro o suficiente para que seja agradável o colóquio. Qualquer coisa, vocês me param, pode me interromper ao longo da apresentação, não tem problema. Tá? Bom, vou colocar a câmera aqui também para... Se eu ficar... Eu não sei se eu vou gesticular muito ou não, mas de qualquer forma vou deixar aí. Assim também vocês não dormem. Vamos começar então. Deixa eu pôr... minha... Tá. Vocês estão conseguindo ver minha tela, né? E estão me ouvindo direitinho? Tá tudo tranquilo, Bom, sério. Então, o que eu vou tentar falar hoje, pelo título vocês já devem ter visto, né? Eu vou falar sobre neutrinos, desde os primeiros indícios, né, que levaram até a sua descoberta. E aí eu vou falar um pouco dos tipos diferentes de neutrinos, as propriedades que eles possuem, quais são os avanços no conhecimento ao longo de toda a história deles, que tá intimamente relacionada à física, à história da física de partículas, né? E quais são as questões que a gente ainda tem em aberto, que também, muito provavelmente, respondendo essas questões, a resposta a essas questões vai ter consequências bastante importantes em toda a física de partículas. Bom, então, começando pelo começo, os neutrinos, eles acabaram sendo propostos por basicamente dois problemas no decaimento beta, que a gente pode ver aqui por essa... Eu não sei se vocês conseguem ver o meu mouse, espero que sim. Aqui a gente tem uma representação do que seria o decaimento beta, né, de um núcleo de carbono 14 em nitrogênio 14. Então, o que você espera aqui, né, é que nesse decaimento, como é um decaimento de 1 em 2 corpos, por conservação de energia e momento, a energia dos elétrons que vem como resultado desse decaimento, né, o carbono 14 ele vai decair no núcleo de nitrogênio mais um elétron, pelo menos é isso que você observa diretamente, a energia que se espera para o elétron é muito próximo de uma energia constante, né? Seria constante não fossem pequenas perturbações no núcleo aí,
incertezas experimentais e tudo mais, se a gente não considera essas coisas que são as imperfeições da natureza, né, que o nosso modelo não considera, então você teria uma energia exata, fixa, né? Ela varia um pouquinho por causa da nossa vida real. Outro problema que acontece aí, que acontecia aí, que eu acho interessante, sobre isso a gente fala pouco, na verdade, os próprios físicos de neutrinos, quando introduzem a descoberta do neutrino, é sempre através dessa questão da conservação da energia do elétron no decaimento beta. Mas tem um outro problema interessante aí, que quando os neutrinos foram propostos, na verdade ainda não se sabia da existência dos nêutrons no núcleo atômico. Né? O neutrino foi proposto em 1930 pelo Wolfgang Pauli, que é esse senhor que está aparecendo nessa fotografia aqui. E os nêutrons eles só foram encontrados pelo James Chadwick em 32, então só 2 anos depois dos neutrinos terem sido propostos. E o problema interessante que aparece aqui, então, é de conservação de momento angular de spin, porque o carbono 14, como vocês veem, eles têm 6 prótons e 8 nêutrons no núcleo, e isso dá um núcleo de spin que tem que ser inteiro, né? Você tem um número par de partículas com spin meio, né? Só que naquela época, o que eles achavam? Que, na verdade, o que você tinha no núcleo eram prótons e os nêutrons eram como a junção de prótons e elétrons. Então, você fica... inicialmente, você tem um número par de nucleons aqui no núcleo, e depois do decaimento beta, você fica com o nitrogênio 14, que teria, então, 7 prótons isolados e mais 7 prótons com 7 elétrons, formando esses nucleons neutros, né? Mais o elétron que saiu do núcleo de carbono 14 aqui, deixando um próton a mais sozinho no núcleo, né? Então, de 6 você passa para 7, e aí esses 8 nucleons neutros, que seria da junção do próton e do elétron, eles ficam sendo só 7, porque aí você perdeu um elétron, né? Mas aí o problema é que você fica com um nitrogênio que teria um spin semi-inteiro, porque você tem um número ímpar de nucleons no núcleo, né? Seriam 14 prótons e 7 elétrons, dá 21, então dá um spin semi-inteiro. Mas as medidas experimentais dão que é inteiro, e isso é um problema também que tinha que ser resolvido, que o neutrino também consegue resolver, né? Então, acho que aí já vem dois indícios fortes da existência dos neutrinos, né? Então, nessa reação, o que a gente precisa ter de conservação de leis da física que funcionam bem em muitas situações que os físicos não querem abandonar? Seria conservação da energia, né, conservação de carga e conservação de momento, né? No caso aqui, até incluindo momento angular de spin também tem que ser conservado, certo? Então, se você contar aí o número de assim, a quantidade de carga que você tem antes e depois da reação, energia e momentos que você tem antes e depois da reação, essas coisas têm que ser conservadas. Porém, o que se observa aqui é que nessa configuração não existe conservação de energia para o elétron e não tem conservação de momento angular de spin também. Bom, então o Pauli ele acabou postulando a existência de uma partícula que teria que ser neutra e de massa bastante leve para que não fosse detectada nos experimentos, né? Só em 34 que um outro físico, o Enrico Fermi, ele acabou formulando uma teoria incluindo a existência dos neutrinos e explicando, inclusive,
o que é observado no decaimento beta, que aí o neutrino começou a realmente ser levado a sério. Então, aí tem uma coisa interessante ali, porque o Pauli, quando propôs o neutrino, na verdade, ele, por ser uma partícula que tinha que ser neutra, ele deu o nome de nêutron. E aí, quando o Fermi formulou a teoria, mas aí o Chadwick encontrou o nêutron do núcleo, né, o nêutron que a gente conhece hoje, e chamou de nêutron. Então, quando o Fermi formulou a sua teoria para o neutrino, ele chamou de neutrino, que do italiano, né, seria, como a gente fala em português, um neutrinho, né, um nêutron pequenininho. Então tem essa disputa aí teve essa disputa de nome aí, né? Quem será que veio primeiro, nêutron ou neutrino, né? Enfim, o neutrino, ele foi proposto primeiro, mas foi levado a sério depois, por isso que acabou ficando como sendo neutrino. E também faz mais sentido, porque ele é realmente, vamos pensar que ele seria menor do que o nêutron. Né? Bom, então, o decaimento beta, ele tem o neutrino como uma peça fundamental para conseguir explicar o espectro de energia que é observado nos elétrons que são resultantes do decaimento beta. Né? O que se espera, se você não tem o neutrino, é uma energia fixa onde está essa linha vermelha aqui. Mas o que se observa é a linha azul. Quando você tem um decaimento em 3 corpos, então a energia ela se divide, né? Em cada decaimento ela vai se distribuir de uma maneira diferente entre essas 3 partículas, e aí você acaba tendo esse espectro de energia para a energia dos elétrons. Né? Então as coisas começam a fazer sentido com a existência do neutrino. Demorou anos, mais de 20 anos até os neutrinos serem detectados de fato, né? Mas hoje em dia a gente sabe que eles estão presentes em muitos lugares, existem muitas fontes de neutrinos, nós somos constantemente bombardeados por neutrinos. Então, citando alguns exemplos que a gente tem aqui, né, os neutrinos eles são emitidos pelos materiais radioativos no interior da Terra, são emitidos pelo nosso próprio corpo, pelos elementos que a gente tem no nosso corpo, eles são emitidos por usinas nucleares ao redor de todo o mundo, né? Basta você ter uma usina nuclear que você tem emissão de neutrinos, e em quantidades bastante volumosas, assim, assustadoras, na verdade, né? De usinas, de plantas nucleares ao redor do mundo, a gente tem de 10 a 100 bilhões de neutrinos por segundo sendo emitidos, né? De fontes naturais de radiação na Terra, a gente tem 50 bilhões de neutrinos por dia sendo emitidos. Se você pega 20 miligramas de potássio 40, aí a gente tem uma emissão de 340 milhões por dia, né? Então, frutas são grandes emissoras de neutrinos por causa do potássio que elas contêm, né? Por exemplo, banana, então, seria uma super emissora de neutrinos que a gente tem. O Sol é uma fonte bastante poderosa de neutrinos também. A gente tem 2 vezes 10 a 38 neutrinos sendo emitidos por segundo no Sol, e a gente recebe na Terra algo mais do que 40 bilhões por segundo por centímetro quadrado. Né? Então, nesse gráfico aqui, a gente vê o Sol ele tem várias cadeias de reações, que é o que produz a energia que a gente recebe do Sol, e dessas cadeias de reações a gente sabe qual é o fluxo esperado de neutrinos em cada uma delas. Né? Então, esse gráfico aqui só está mostrando quais são os fluxos esperados de neutrinos solares para cada uma dessas cadeias de reações que a gente tem no Sol. A gente também tem neutrinos de fontes cosmológicas, né? Desde neutrinos que vêm da época do Big Bang, que tem energias
bastante baixas, mas a gente espera uma densidade bastante grande desses neutrinos, e neutrinos que são acelerados junto com raios cósmicos em fontes extragalácticas, e porém, né, apesar de eles terem energias muito altas, o fluxo acaba sendo bastante baixo. Então aqui a gente tem uma compensação entre energia e fluxo, né? Quando a gente tem um fluxo que é bastante grande, a energia é muito baixa, e para as fontes que produzem neutrinos com energias muito altas, aí a gente acaba tendo um fluxo bem menor, né? Então aqui está um panorama geral do fluxo de neutrinos que a gente tem na Terra para todo o espectro de energia de processos físicos que a gente conhece, né? Então, vê que a energia está indo desde 10 a menos 6 eletronvolts até 10 a 18 eletronvolts, né? São 24 ordens de magnitude aí que a gente está passando de energia, e o fluxo também, né, que vai desde 10 a menos 36 por eletronvolt por centímetro quadrado por segundo até 10 a 18. Então, em termos de fluxo também, a gente começa com um fluxo muito alto, principalmente para as energias mais baixas, né, e aí vai diminuindo o fluxo conforme a energia dos processos vai aumentando. Mas a gente passa por tudo aqui, né, neutrinos vindos do Sol, os neutrinos produzidos por fontes naturais na Terra, que seriam os geoneutrinos, neutrinos, um fluxo difuso de neutrinos de supernova que a gente espera, neutrinos de reatores nucleares, neutrinos atmosféricos, que eu já vou falar um pouco mais deles, e neutrinos extragalácticos e neutrinos cosmogênicos também. Então, bastante, a gente tem muitas fontes de neutrino que se expõem por energia, um espectro de energia bastante grande. Seria impossível, então, a gente conseguir estudar todo esse espectro de energia em neutrinos com um tipo de experimento só, né? Uma técnica experimental, um tipo de material, né? A gente precisa de várias técnicas experimentais distintas, e também precisa usar as várias fontes disponíveis para a gente conseguir varrer todo o espectro disponível para a gente estudar, né? Então, vocês veem, os neutrinos estão em tudo quanto é lugar, né? Inclusive, eu achei curioso que eles também têm aparecido bastante na literatura, e em particular literatura de ficção científica, né? Então, quem conhece o filme Solaris, tem o livro também, né? E a maneira como quem não assistiu, assista o filme, pelo menos, vale a pena mais ainda ler o livro. A maneira como ele explica no livro do que as criaturas são feitas, né? Aquelas pessoas que aparecem para quem não assistiu no filme, as pessoas elas acabam materializando lembranças que elas têm do passado, né? E materializando principalmente pessoas que já nem vivem mais. Então, que eles chamam de criatura psi, elas seriam feitas de neutrinos. No Anjos e Demônios também, no finalzinho do livro, na última página, para quem lembra que o Robert Langton lá, ele tem um caso com uma mocinha, e ela fala que, como cientista, ela pretende provar que os neutrinos têm massa. Eu achei interessante isso daí. E tem um livro muito bom do Isaac Asimov, que todo mundo sabe que ele escreveu bastante livro de ficção científica, mas ele escreveu um livro de divulgação sobre os neutrinos, onde ele conta toda a trajetória da descoberta dos neutrinos e como que foi se conhecendo mais sobre eles ao longo do tempo também. Eu recomendo. Não tem tradução para o português, infelizmente, até onde eu sei. Bom, então, chegamos num próximo passo sobre os neutrinos, né, que é interessante também. Até agora eu falei de neutrinos só, e
pensando em um tipo só de neutrino, né? Só que os neutrinos, eles não se apresentam só em um tipo. Historicamente, o primeiro indício de que você teria mais de um tipo de neutrinos veio através do estudo dos muons, né? E a gente sabe que a gente tem raios cósmicos bombardeando a atmosfera terrestre constantemente. Nessas interações dos raios cósmicos no topo da atmosfera, eles formam partículas que a gente conhece como pions, e os pions decaem em muons, e os muons vão decair em elétrons, né? Só que não só, né? Os pions, eles decaem em muons e neutrinos também. Por toda essa questão das leis de conservação que a gente acredita e usa também, né, em várias situações. Então, a gente sabe que os pions, quando eles decaem em muons, eles decaem, na verdade, em muons mais neutrinos, e esses neutrinos não são do mesmo tipo que os neutrinos que foram observados no decaimento beta lá atrás, são neutrinos do muon. Então, a gente passa a ter neutrinos do elétron, que estão associados a interações com elétrons, e os neutrinos do muon, que estão associados a interações com os muons, né? Outro indício de que você tem dois tipos de neutrinos, aí vem já logo depois no decaimento do muon, porque você observa que quando um muon decai, mesmo que ele tenha energia muito baixa, esteja em repouso, se ele decair só em elétrons, você também teria uma energia fixa para os elétrons, mas não, a energia dos elétrons ela varia de maneira muito parecida com o decaimento beta. Então você precisa de 3 corpos nesse decaimento dos muons. Aí você tem os muons decaindo em neutrinos do elétron e neutrinos do muon. E isso daí também ajuda nas leis de conservação que a gente tem. Tá? Então, no caso aqui, a gente tem também, passa a ter uma lei de conservação importante, que é conservação de sabor. Então, elétron, muon seriam sabores dessa classe de partículas elementares, que são os leptons, que seriam partículas mais leves, né? E numa reação, esse número tem que se conservar. Se você começa com um determinado número referente aos elétrons e aos muons, depois da reação, você tem que ter esse número conservado depois da reação. Bom, vamos lá. Depois a gente pode entrar em mais detalhes sobre isso, se precisar. Tem duas coisas históricas aqui interessantes também, né? Na época em que foram encontrados os tipos eletrônico-muônico de neutrinos, né, foi logo depois que esse físico japonês, o Hideki Yukawa, ele propôs uma partícula nova no núcleo atômico para tentar explicar a estabilidade do núcleo, né? Então, essas partículas eram chamadas de meson pi, porque teria uma massa intermediária entre a massa do próton e a massa do elétron, né? E o problema da estabilidade do núcleo é porque você só tem cargas positivas e neutras no núcleo, você não teria como manter o núcleo dos átomos mais pesados unidos, né? Você precisa ter algum tipo de interação novo aí para manter os núcleos atômicos estáveis. Então, ele montou uma teoria e os físicos passaram a procurar essa partícula que ele propõe na teoria dele. Inicialmente, acreditava-se que essa partícula seriam os muons, que vinham sendo observados em distintos experimentos, mas os muons não estavam satisfazendo todas as propriedades que eles teriam que ter para serem as partículas do Yukawa. Quem acabou encontrando a partícula do Yukawa foi o nosso César Lattes. Aqui tem uma fotinho dele no Monte Chacaltaya, na Bolívia, onde ele realizou o experimento.
que ajudou a encontrar as partículas do Yukawa, que são as chamadas de meson pi, né? E o ponto para ele ter ido para o Shakaltai é porque, se a gente olhar nessa figura aqui, você vê que os pions, eles são formados numa altura razoável na atmosfera, né? E só depois que eles decaem e você tem a formação dos muons. Então, você consegue observar os muons ao nível do mar, ou um pouco mais alto, mas os pions dificilmente chegam ao nível do mar, né? Então, você tinha que ir para um lugar relativamente alto para encontrar os pions. E o Monte Chakaltaya foi o lugar perfeito que ele encontrou para fazer o experimento dele e detectar os pions, né? Então, tudo isso está bastante relacionado com a história do desenvolvimento das partículas elementares e dos neutrinos também, porque aí com a descoberta do pion e do muon, você acaba fechando todo esse esquema aqui de criação e decaimento de partículas elementares, conseguindo manter todas as suas leis de conservação que a gente já tinha falado antes, né, de energia, momento, massa e spin e tudo mais. Inclusive números leptônicos, né. Bom, então, se a gente tem mais de um tipo de neutrino, a gente pode estudar um outro fenômeno aqui, que também pode ser observado com neutrinos produzidos a partir da radiação cósmica, que a gente chama de neutrinos atmosféricos atualmente, que é o seguinte. Se vocês olharem essa figura aqui, ela diz qual é o número de eventos num detetor formados por neutrinos. Então, em vermelho aqui está o que você espera do número de neutrinos que deve chegar no seu detetor, dado o fluxo de raios cósmicos que você conhece. E os pontos pretos são os seus pontos experimentais, o que você observa. Então, o que a gente observa é um pouco diferente daquilo que a gente espera, né? O eixo horizontal aqui, que tem o cosseno do ângulo, esse cosseno do ângulo é o cosseno do ângulo de chegada dos neutrinos, né? Então, você está indo desde cosseno do ângulo de chegada sendo -1 até 1, ou seja, quando você está aqui no -1, você tem neutrinos vindo de baixo, e quando você está no 1, você tem neutrinos vindos de cima, pela atmosfera da Terra, né? Então, olhando na Terra aqui, você tem que no 1 você tem os neutrinos que estão chegando aqui de cima, e no -1 você tem os neutrinos que estão chegando lá do outro, eles atravessam a Terra e chegam aqui no seu detetor, né? Então, o que explica essa diferença do que você observa aqui é um fenômeno que a gente chama de oscilação de sabor de neutrinos, né? Se a gente diz que o neutrino do elétron, o neutrino do muon são neutrinos de diferentes sabores, né? Assim como o elétron e o muon são diferentes sabores para os nossos leptons, né? Então, esse fenômeno é conhecido como oscilação de sabor. E não é uma coisa muito, digamos assim, exótica, na verdade, né? Isso é uma coisa que a gente consegue explicar com mecânica quântica. Então, isso seria um fenômeno quântico esperado para qualquer sistema no caso particular aqui, de dois níveis, onde você tem uma pequena diferença de massa ou de energia entre entre os seus estados, né? Então, isso depende de alguns parâmetros que são, acho que o mais difícil de explicar aqui agora é esse θ, mas ele já vai ficar mais claro depois. Isso daqui é o quanto que ele diz para a gente quanto que os neutrinos se misturam quando eles se propagam. Aqui a gente tem uma diferença de massa entre os autoestados dos neutrinos, aqui é o quanto eles se propagam, e aqui é a energia dos neutrinos, né? Então, você vê que para conseguir explicar esses dados experimentais aqui,
a gente está se utilizando de um fenômeno quântico, mas que está dizendo que os neutrinos precisam ter massa, se você quer explicar através dessa teoria, desse modelo quântico, vamos dizer assim. Né? Então, uma coisa que a gente não tinha levado muito a sério ainda é a existência de massa para os neutrinos. Né? Quando o Pauli propôs os neutrinos, ele disse que eles teriam que ter uma massa pequena, mas que poderia ser até da ordem da massa dos elétrons. Mas quando se montou o modelo padrão das partículas elementares, percebeu que não havia necessidade de se colocar massa para os neutrinos, até porque estudando o decaimento beta você consegue estimar qual é a ordem do valor da massa para os neutrinos, e dá para ver que tem que ser uma massa muito pequena, muito menor do que até mesmo a massa do elétron, né, ao contrário do que o Pauli estava até permitindo. Vamos lá. Então, não assustem agora, porque eu vou colocar umas equações aqui um pouco mais pesadas, mas vamos ver se a gente consegue continuar tratando o tema de maneira um pouco relativamente simples ainda, né? Na verdade, eu estava escondendo uma coisa de vocês. Então, hoje a gente sabe que, além de ter 2 tipos de neutrinos, a gente tem 3, né? Que seriam os neutrinos do elétron, do muon e do tau. E aqui estaria o panorama de oscilação entre os sabores desses neutrinos, que explica vários dados experimentais, né? O que eu comentei até agora foi só dos neutrinos atmosféricos, mas a gente acaba observando que os neutrinos mudam de sabor, a gente observa esses 3 sabores, a gente vê que eles mudam entre esses 3 sabores em vários experimentos diferentes envolvendo os neutrinos que vêm do Sol, neutrinos atmosféricos, neutrinos que vêm de aceleradores de partículas, neutrinos que vêm de reatores nucleares. Então, usando os dados de todos esses experimentos, a gente consegue determinar qual é o valor dos parâmetros que aparecem nessa equação aqui, que é a equação que dá a probabilidade de conversão de um sabor de neutrino para outro. Tá? Então, aqui a gente tem uma equação de probabilidade de um neutrino de sabor alfa, que poderia ser elétron, muon, tal, indo para um neutrino de sabor beta, que pode ser também o elétron, muon, tal. E a probabilidade de conversão de sabor depois que os neutrinos se propagam uma determinada distância é dada por essa equação aqui, onde aparece a energia dos neutrinos, qual é a diferença entre as massas ao quadrado de cada um desses estados de neutrinos, e aparecem esses elementos de matriz aqui, e a matriz é essa que está aqui em cima, né? Então, a matriz que aparece aqui em cima, o sentido dela é que ela dá a mistura. Então, cada sabor de neutrino, que é o autoestado em que a gente detecta os neutrinos, ele é uma mistura de um autoestado que a gente chama de autoestado físico, que são os autoestados onde você tem a massa dos neutrinos bem definidas, né? Na verdade, na base em que os neutrinos interagem, eles não têm uma massa bem definida, né? Mas na base onde eles se propagam, aí a massa deles é bem definida. Então, para encontrar qual é a probabilidade do neutrino mudar de um sabor para o outro, você acaba tendo que usar esse recurso aqui, né, essa maneira de descrever os neutrinos que leva em consideração essa maneira com que eles interagem com a matéria e se propagam pelo espaço, né. Uma coisa interessante é que daí, quando você vai escrever os elementos dessa matriz aqui, basicamente são matrizes de rotação, a gente pode dizer. E aí você consegue separar ela em partes que estão relacionadas aos diferentes tipos de experimentos que você tem. Então, você tem uma parte que está relacionada aos experimentos com neutrinos atmosféricos,
Por isso que aqui, quando eu mostrei a equação antes aqui, o que está aparecendo aqui são os números 2 e 3, né? Porque eles vêm dessa parte da matriz de mistura aqui, e é a parte que está relacionada aos neutrinos atmosféricos. Aí você tem uma parte aqui no meio que está relacionada aos neutrinos, aos experimentos com neutrinos que vêm de reatores nucleares, e uma terceira parte que descreve os neutrinos em experimentos que a gente chama de experimentos solares, porque originalmente são com neutrinos que vêm do Sol, mas aí a gente consegue também confrontar os dados de neutrinos solares com neutrinos de aceleradores terrestres também, o que faz a gente ter muita confiança de que esse modelo de oscilação de sabor é bastante fiel ao que a gente está tentando descrever mesmo, né? Mas aí a gente fica com essa tarefa, né, de tendo esse modelo, através dos dados experimentais, a gente conseguir descrever da melhor maneira possível todos esses parâmetros aqui. Uma coisa que eu esqueci de falar, bom, eu falei que é uma matriz de rotação, né, mas o que está C aqui é de cosseno, S é de seno, e aparecem umas exponenciais aqui, depois a gente vai falar delas também. Mas então são os parâmetros que dão a mistura de autoestado dos neutrinos, são considerados ângulos de mistura, né? Então você tem 3 ângulos, 3 fases, que a gente precisa eventualmente lidar com elas, e 2 diferenças de massas ao quadrado, como aparecem aqui nesses deltas aqui, né? Esses deltas, delta m quadrado de kj seria por exemplo, m1 ao quadrado menos m2 ao quadrado, né? E aí você tem todas as permutações possíveis aqui, né? M1 ao quadrado, menos m3 ao quadrado, m3 ao quadrado, menos m2 ao quadrado, e assim por diante, né? Mas, no fim, a gente precisa determinar só 2 dessas diferenças aqui, que seria a diferença entre o m3 ao quadrado e m2 ao quadrado, e o m1 ao quadrado e o m2 ao quadrado. Então, aí vem o primeiro problema interessante, né? Você vê que você tem 3 massas aí que aparecem as diferenças dos quadrados dessas massas, mas não aparece qual é o valor absoluto dessas massas. E, além disso, elas aparecem em senos ao quadrados, né? Então, não só, mas num primeiro momento, elas vão aparecer aí em senos ao quadrados, e a gente tem, então, uma dificuldade de determinar se o que é o M3, se ele é maior do que o M1 e o M2, ou se ele é menor do que o M1 e o M2, né? Então, alguns dos maiores esforços em física de neutrinos atualmente é determinar essa questão aqui, que a gente chama de questão da hierarquia de massa dos neutrinos, porque é um problema de hierarquia, né? Você não sabe se o M3 faz sentido sendo uma massa maior do que o M1 e o M2, ou uma massa menor do que o M1 e o M2, né? Isso é importante determinar, porque aí tem a ver com previsão de teorias de grande unificação, teorias que preveem a formação das partículas na origem do universo, vai ter uma influência bastante importante também na determinação, ver que essa fase aqui ela está relacionada a uma propriedade importante dos neutrinos, que é uma propriedade que está relacionada ao fato dos neutrinos obedecerem ou não uma simetria que a gente chama de simetria de carga-paridade, que está relacionada a várias coisas, mas entre elas ao resultado dessa probabilidade de conversão de sabor aqui, né? Se esse delta aqui for igual a 0, então a gente sabe que você vai ter sempre que a probabilidade de um neutrino alfa ir para um neutrino beta tem que ser igual a de um antineutrino alfa indo para um antineutrino beta, né? Então aí você tem conservação
de carga paridade. Se a gente não tem essa conservação, então essa probabilidade não necessariamente é igual. Então a gente precisa fazer experimentos também que consigam medir essas duas coisas para a gente determinar se essas probabilidades são iguais ou não e saber se os neutrinos têm essa fase ou não. Se eles tiverem essa fase, então eles são partículas que violam a simetria de carga-paridade. Bom, no fundo, então, para a gente poder determinar essa diferença de massa aqui, essa hierarquia de massas, a gente tem que se utilizar de um recurso que é a oscilação na matéria, que aparece, por exemplo, em neutrinos que vêm do Sol. A gente consegue descrever os dados de neutrinos que vêm do Sol através de oscilação de sabor na matéria no interior solar. Mas se você pega e monta um experimento na Terra, onde os neutrinos se propagam por uma determinada quantidade de matéria, aí você também vai ter efeito de matéria nessa probabilidade. O problema é que os neutrinos eles interagem muito pouco, então para ter esses efeitos, os experimentos precisam ser bastante elaborados, né? Nós vamos falar disso já. Bom, dado isso, então, que a gente pode ter uma probabilidade de oscilação na matéria, onde vai aparecer um efeito de matéria, quer ver? Aqui nessa probabilidade, vê que a equação de oscilação ela é muito parecida com a equação que eu mostrei anteriormente, né? Só que agora esse ângulo de mistura e a diferença das massas ao quadrado, na verdade, elas são equações um pouco mais complicadas que o valor delas vai depender desse parâmetro A aqui, que está relacionado à densidade de matéria por onde o neutrino está passando, né? Então, a gente vê que dependendo da posição por onde o neutrino está passando na matéria, a gente tem uma situação especial para determinadas densidades, onde acontece o valor do seno aqui, que está na equação de probabilidade, ele cresce bastante abruptamente, né? Então, é como se fosse uma ressonância quando os neutrinos passam por esses valores de densidade, que aumenta muito a probabilidade de conversão de sabor dos neutrinos. Então, é um fenômeno um pouco diferente do que a gente vinha falando até agora. Tá? Mas isso vai ser importante agora, então, no panorama completo, onde a gente vai ter experimentos por onde os neutrinos se propagam pela matéria, para a gente poder determinar, então, a hierarquia de massa e também se os neutrinos têm ou não essa fase de violação de simetria carga-paridade. Aí as equações vão ficando cada vez mais chatas, né? Cada vez com mais parâmetros e mais complexas, mas então a gente continua com aquela mesma equação de probabilidade de conversão de sabor, e a gente consegue então separar essa equação de probabilidade em diferentes partes, sendo que especificamente essa parte aqui que está descrita por extenso nessa linha, mais esse termo aqui, está relacionada à violação de carga paridade, né? E também a questão da hierarquia de massa que vai aparecer em alguns desses termos aqui, onde a gente tem o A e o delta. Né? Bom, um dos experimentos que está sendo planejado para resolver principalmente essas duas questões, que é a hierarquia de massa e a existência ou não de violação de simetria CP para os neutrinos, é o experimento DUNE, que está localizado nos Estados Unidos. Ele tem um feixe de neutrinos que sai aqui do laboratório Fermilab, que está perto de Chicago, e é apontado para um outro laboratório, que na verdade é um laboratório numa antiga mina de minério, uma mina subterrânea, aqui
está sendo construído um detetor gigantesco para receber o feixe de neutrinos criado aqui no Fermilab, que vai, aqui a gente consegue ver a visão lateral, né, então vem um feixe de neutrinos, sai lá do Fermilab e chega nesse laboratório aqui que está cerca de 1.000 metros de profundidade, para proteger de eventos de raios cósmicos, por exemplo, né, que poderiam atrapalhar nas medidas dos neutrinos que estão chegando pelo feixe. E então, usando esse experimento, a gente consegue obter informação sobre essas duas coisas que são bastante relevantes para essas questões fundamentais envolvendo a origem das partículas no começo do universo e as teorias de grande unificação e tal, né? Aqui é só para dar uma ideia de como os neutrinos são produzidos nesse feixe, no Fermilab. Então, você tem os anéis onde o feixe de partículas vai ganhando energia, é um feixe de partículas carregadas, prótons, que depois é lançado de encontro a um alvo que vai absorver os prótons e cria pions, que depois, como nos raios cósmicos, esses pions vão decair em muons e neutrinos, e os muons vão decair em elétrons, neutrinos do muon e neutrinos do elétron, e aí é esse feixe que vai seguir para o laboratório, né? Aqui está a direção do feixe sendo apontada para baixo, lá perto do Fermilab, vai passar por um detetor próximo aqui, para você ter o número inicial de neutrinos de cada sabor, que está partindo aqui do começo, e depois de atravessar uma distância de aproximadamente 1.300 quilômetros, eles chegam no outro laboratório, para a gente poder medir todos aqueles parâmetros que eu mostrei nas equações anteriores, e tentar determinar com maior precisão possível o valor desses parâmetros, né? Muitos deles a gente já conhece por outros experimentos, mas em particular a hierarquia de massa e a fase de dilação CP ainda são parâmetros desconhecidos. Esse experimento também pode detectar neutrinos de supernovas. Então, essa figura que está representando aqui é como é que chama isso? Um surto de neutrinos vindos de uma supernova que em algum momento pode chegar aqui ao nosso detetor, e a gente vai ter informações de neutrinos, não só de neutrinos vindos do feixe criado no laboratório, mas também neutrinos vindos de um surto de neutrinos de supernova. Tem outras questões que a gente pode fazer a respeito dos neutrinos também, que na verdade elas vão aparecendo, não só porque a gente quer fazer questões, mas conforme a gente vai observando dados de diferentes experimentos e diferentes contextos, a gente vai se deparando com mais problemas, né? Então, uma das questões que estão em aberto hoje em dia é quantos tipos de neutrinos existem. Eu falei de 3 para vocês até agora, mas tem também, pode ter ainda um quarto tipo de neutrino ou mais, né, dependendo de como a gente vai conseguir descrever os dados que a gente observa. Mas esse também é um experimento no Fermilab, que a gente tem também neutrinos vindos de um feixe, mas que vai se propagar por uma distância muito menor até os detetores, e porque aí a gente não quer, nesse caso, ter influência de efeitos de matéria na propagação dos neutrinos, mas o que a gente quer ver é qual é o valor daquele delta M quadrado, para ver se, dependendo do valor que a gente vai medir nesse delta M quadrado, isso pode ser um indício, uma confirmação, na verdade, de outros resultados experimentais que dizem que existe uma quarta família de neutrinos com uma massa muito maior do que essas 3 que a gente conhece até o momento, que a gente tem certeza da existência até o momento, né? E só para, já está quase terminando, sei que o tempo está quase acabando também, só para dar uma ideia também de outras coisas que ainda
são questões em aberto em física de neutrinos. Aqui está um experimento bastante interessante, elaborado também na Alemanha, em Karlsruhe, que é o CATRIN, de Karlsruhe Tritium Neutrino Experiment, que é um experimento, se vocês lembram do espectro dos elétrons no decaimento beta, aqui a gente está vendo a colinha do espectro para as maiores energias dos elétrons que saem, né? Então, observando com muito cuidado o espectro dos elétrons do decaimento beta, você consegue determinar, né, dependendo de onde a energia dos elétrons chega, você consegue determinar qual é a massa, então, dos neutrinos, né? Porque aí o que fica faltando para o... imagina que os neutrinos têm massa zero, então o espectro teria que ser esse daqui. Conforme a massa dos neutrinos vai... se a gente vai colocando mais massa para os neutrinos, eles vão roubando cada vez mais energia dos elétrons, então você diminui a energia máxima que os elétrons podem chegar, né? O problema é que essa é uma medida extremamente difícil, porque você já está no final do espectro, né? Então você tem pouquíssimos eventos nessa região, e são quantidades de energia muito pequenas que você está tendo que medir. Então é uma medida extremamente difícil, mas muito importante porque ela pode dar para a gente, diferente da oscilação, que só dá uma ideia das diferenças das massas ao quadrado para a gente, esse tipo de experimento vai dar um valor para a massa absoluta dos neutrinos, né? Qual é a massa mesmo de um neutrino. A gente tem também um experimento bastante interessante, que é o IceCube, que fica na Antártica, e ele é dedicado a detectar neutrinos de mais altas energias, que seriam neutrinos produzidos em, como eu falei lá no começo, neutrinos produzidos em fontes extragalácticas. Além de medir muito bem o fluxo de neutrinos atmosféricos, então é um experimento bastante útil, porque às vezes a gente precisa conhecer muito bem o fluxo de neutrinos atmosféricos para fazer outras medidas, e esse experimento, além de medir os neutrinos extragalácticos, ele também tem uma medida muito boa do espectro de neutrinos atmosféricos, né? E a gente pode continuar citando inúmeros experimentos aí que tem ao redor do mundo, inclusive no Brasil a gente tem um experimento em Angra, que fica na usina de Angra, para medir o fluxo de neutrinos que sai da usina, e por aí vai. Bom, e só para finalizar, uma questão interessante, na verdade é muito importante, é uma das questões mais importantes que a gente tem hoje, que os neutrinos precisam responder, é a questão de como a gente vai incluir a massa dos neutrinos no modelo padrão das partículas elementares. Eu não falei muito do modelo padrão das partículas elementares, porque senão seria muita coisa para falar, mas o ponto é que, como eu comentei antes, quando esse modelo foi montado, não se pensava que seria necessária uma massa para os neutrinos, então eles ficaram sem massa. Só que hoje a gente sabe que, porque eles oscilam de sabor, então eles têm uma massa, mesmo que seja muito pequena, né? Então, a questão que a gente tem em aberto hoje é como incluir a massa dos neutrinos no modelo padrão das partículas elementares, né? Então, um ponto importante é que os neutrinos são partículas, eu escrevi aqui levógeros, não sei se vocês lembram o que é isso, todo mundo lembra o que é isso, mas a gente chama de partículas de mão esquerda, né? Que todos os neutrinos, eles têm uma característica que é que o spin deles, a projeção do spin deles é sempre contrária à direção de propagação deles, né? Então, se eles têm momento numa determinada direção, a projeção do spin tem que estar sempre na direção contrária. É assim, né? A gente não sabe exatamente por que é assim, mas eles são assim. A gente não tem os neutrinos destrógeros ou de mão direita, né? Onde a projeção do spin está na mesma direção de propagação
do momento, né? Então, esse também é talvez um motivo pelo qual a gente não tem a massa dos neutrinos descrita no modelo padrão, porque, em geral, no modelo padrão, a gente tem bom, o modelo padrão ele funciona basicamente a partir do Lagrangiano das partículas, que descreve toda a dinâmica de interação das partículas e a massa que elas têm, né? E a massa, como vocês sabem, através do mecanismo de Higgs e tal. E a maneira mais trivial de se colocar uma massa para os neutrinos, então, através do mecanismo de Higgs, a gente chega que, no fundo, a massa do neutrino, o que seria? É uma mudança de um estado de mão direita para um estado de mão esquerda. Então, aqui já aparece uma pergunta que a gente ainda não tem resposta, né? Os neutrinos, existem neutrinos de mão direita ou não, né? O que a gente sabe é que eles não interagem através dos mecanismos que a gente conhece. E se tem algum outro mecanismo, é algum outro mecanismo que a gente ainda não sabe como detectar. Mas então, para colocar uma massa para os neutrinos da maneira mais trivial possível, a gente já tem que supor que existem neutrinos de mão direita. Um outro ponto é que, pelo fato dos neutrinos serem neutros, então pode ser que toda partícula tem sua antipartícula, né? Mas as partículas neutras, elas têm a possibilidade de serem as próprias antipartículas. Isso não acontece com todas as partículas neutras. Por exemplo, o nêutron, ele tem uma antipartícula que não é o próprio nêutron, né? Existe o antinêutron, por causa da estrutura interna que eles têm. Mas os neutrinos a gente não sabe, pode ser que eles sejam as próprias antipartículas. Nesse caso, a gente poderia escrever o Lagrangiano dos neutrinos dessa maneira aqui, considerando dois tipos de massa para ele. A massa desse modelo mais trivial, que é o modelo mais comum nas partículas do modelo padrão, mais uma massa que estaria associada a essa parte dele que é igual a ele mesmo, né? E isso é um mecanismo bastante popular de geração de massa para os neutrinos, que em inglês é conhecido como seesaw, em português seria gangorra, né? Mas isso explicaria uma coisa que é difícil de explicar no modelo padrão também, que é o porquê da massa dos neutrinos ser tão pequena. Aí a gente teria os neutrinos que interagem da maneira que a gente conhece com a massa bastante pequena, dada por esse termo aqui, né, que é onde aparece a massa, que a gente chama de massa de Dirac, que é a do modelo padrão, vamos dizer assim, dividido pela massa do neutrino, que seria a sua própria antipartícula. Essa massa a gente chama de massa de Majorana, porque foi esse físico italiano, Ettore Majorana, que propôs essa possibilidade, né, das partículas neutras serem, as antipartículas serem elas mesmas. E aí a gente teria, então, os neutrinos de mão direita que aparecem aqui, eles teriam uma massa muito mais pesada do que a massa dos neutrinos que a gente observa no nosso atual modelo padrão, né? Então, isso explicaria o porquê que você tem massas tão pequenas para os neutrinos. Bom, então, acho que a mensagem que eu queria passar era essa, né? Que desde que eles foram propostos em 1930, os neutrinos vêm sempre apresentando questões que, quando a gente consegue responder, eles ajudam a gente a conhecer melhor o mundo da matéria, né? E aí eles ainda têm essas questões bastante importantes em aberto, por isso que tem vários experimentos e até gastando bastante dinheiro tentando responder essas questões com relação à massa deles, com relação às simetrias que a gente tem na natureza, né? Se os neutrinos quebrariam essa simetria de carga-paridade, que no fim é uma simetria que essa quebra de simetria ajudaria até a gente entender, é uma das maneiras que a gente pode entender o fato de a gente ter muito mais matéria do que antimatéria no universo.
e talvez ainda apareçam algumas outras questões conforme a gente vai investigando mais essas partículas, né? É isso, muito obrigado. Desculpa se eu não fui claro. Obrigado, Célio. Já tem algumas perguntas aqui no chat. Caso alguém queira fazer outras perguntas, pode abrir o microfone e tal. Enquanto isso, eu vou fazendo as do chat. Ou, se vocês também quiserem, pode colocar direto no chat. Mais perguntas. O Pieter fez uma pergunta que pions não podem decair diretamente em elétrons, mais neutrinos, sempre passa por muons no meio? Desculpe, tauons, não pions, né? Os tauons podem decair diretamente em elétrons e neutrinos, sem passar por muons? Os taus Existe essa... podem, sim, É, aí você tem os vários canais de decaimento, você não necessariamente tem que os taus vão decair primeiro em muons e depois os muons em elétrons. Você pode ter os taus decaindo em elétrons, mas aí tem a questão das frações de decaimento, né, as razões de decaimento, que vão ser diferentes para um tipo de decaimento e outro, né, mas tem. e aí geralmente é mais comum cair para muon. É, Decair para muon. Os tauns decaem para muon. eu tenho quase certeza É um canal de que sim. Agora eu não tenho, eu não lembro exatamente, mas eu tenho quase certeza que sim, que é mais comum decair primeiro em Tá. Se a pergunta não foi respondida da maneira, pode abrir o microfone e mencionar aqui e tal. Aí eu vou passar para a próxima, Uhum. que é do Diogo Silva. A motivação para postular que existem 3 sabores de neutrino é a conservação do número leptônico? Como fica essas questões de conservação quando a gente permite oscilação de sabores dos neutrinos? Sim, entendi. Não, na verdade, o que conserva, no caso aí dos neutrinos, é a soma de todos os sabores, né? Ela é sempre, antes e depois, a soma vai ser sempre conservada. Porque se você pensar só no, assim, né, um neutrino do elétron oscilando para neutrino do muon, aí você tem uma violação, mas não é assim que vai contar. Então você não tem violação de sabor nesse sentido. E a existência de 3 não necessariamente também é por questão de conservação de sabor. A gente não sabe, né? Então, é o que eu falei no final. A gente não sabe exatamente quantos sabores de neutrinos a gente tem. Faz sentido que tenha 3 por. Bom, tem medidas no CERN, naquele experimento LEP, que você pode usar o decaimento do Z para fazer uma medida do número de famílias de neutrinos, porque no decaimento você consegue montar uma expressão que depende do número de neutrinos que você tem. E a medida dá muito próximo de 3. Dentro do erro experimental, está muito, muito, muito próximo de 3. Mas não existem primeiros princípios que digam para a gente que você tem que ter 3 espécies de neutrinos. Você pode ter mais, a gente só não viu ainda. Outra questão que faz. Mas mesmo... Desculpa. Porque se você tem essas oscilações, a gente já detectou essas 3 oscilações. Não seria muito estranho, tipo, ter um vácuo dessa oscilação que a gente não está vendo? Isso também não seria uma maneira de confirmação que são 3 sabores? Então, faz bastante sentido ter 3, até porque, assim, a gente tem 3 gerações de quarks também, né? Os quarks têm 3 gerações, então aí os neutrinos com 3 gerações, você fica com tudo bonitinho. Mas tem essa questão, né, que os neutrinos são de mão esquerda. Então, será que tem neutrinos de mão direita? Outra questão é explicar uns dados experimentais que
eles também não estão condizentes com o que a gente já tem de teoria, e uma maneira de conseguir explicar esses dados é supondo que exista ainda uma quarta ou até mais duas famílias de neutrinos. Então, nos próximos anos, a gente vai ter experimentos que vão estar confrontando esses dados aí, tentando chegar numa conclusão a respeito da existência dessa quarta ou até mesmo quinta família de neutrinos que não interagem segundo as forças que a gente conhece, né? Que aí a gente chama esses daí de neutrinos estéreis. Tá. Tá, Diego, se quiser acrescentar alguma coisa, é só abrir o microfone, aí eu dou a palavra para você. E o Marcelo Oliveira fez uma pergunta que ele falou que é ingênua, né? Se neutrinos têm massa e têm spin, são pontuais, e eles diferentes dos nêutrons, eles podem ter momento magnético intrínseco? E se podem, como que fica essa situação de partículas elementares neutras, né? Então, o spin seria o momento angular, o momento magnético intrínseco dos neutrinos, né? Como a gente entende o spin das partículas, seria isso, é um momento magnético intrínseco que elas têm. Porque, em princípio, o spin chama spin porque você teria uma carga girando, e aí, com essa carga girando, você acaba criando um momento magnético, né? Mas isso não dá certo, você não consegue fazer essa analogia clássica para explicar o spin, né? O Quando você spin faz aquela conta, do giro magnético, né, do exatamente. elétron, e tal, você vê que tem uma discrepância, né, nesse sentido Você que você está. acaba tendo, você teria que ter, acho que o elétron girando com uma velocidade que é maior do que a velocidade da luz, então não dá para fazer essa analogia. Não, ô Célio, boa tarde a todos. Oi, Não, Marcelo. a pergunta que eu fiz é só como curiosidade mesmo, porque como eu não sou da área, porque o que me incomoda, assim, é que se de fato ele é uma partícula neutra e possui momento magnético intrínseco, que é o caso, porque tem spin, eu imagino que os experimentos eles consigam detectar isso, né? E aí fica uma coisa muito interessante, porque, de alguma maneira, é uma partícula que não interage com o campo eletromagnético, entretanto, ela vai interagir com um campo magnético, mesmo não tendo campo... não interagindo com o campo elétrico. É um pouco confuso, né? Eu não sei como ficaria lá na Lagrangiana, na Lagrangiana do modelo padrão, o acoplamento desse caso, mas é uma coisa meio esquisita, e aí é só uma pergunta, mas você respondeu muito bem, só uma pergunta meio... Não, entendi. É estranho mesmo, né? Você ter uma partícula neutra que tem um momento magnético intrínseco. Mas uma coisa que eu nem cheguei a mencionar aqui, mas que ainda é fruto de investigação, ainda mais agora que a gente está chegando em experimentos cada vez mais precisos, tem algumas questões teóricas interessantes que aparecem, e uma delas é se os neutrinos possuem uma distribuição de carga, né? Eles podem ser neutros, mas não necessariamente não tem carga nenhuma. Eles podem ter uma carga interna que, quando a gente observa de fora, aí essa carga tem uma distribuição que ela acaba se anulando. Então, uma das medidas que a gente vai conseguir fazer com esses experimentos novos é com relação ao como é que chama? Raio de carga dos neutrinos. Não, isso é interessante, porque o nêutron, ele já tem uma certa distribuição, então dá para entender, de alguma maneira, mesmo semiclassicamente, né? Dá para entender um pouco essa questão da interação com o campo magnético. Agora, uma carga pontual é uma coisa interessante, né? Claro, pode existir, claro, mas é uma coisa muito interessante.
É aquelas coisas que a gente engole porque funciona, né? Mas... Respondido, Marcelo? Plenamente respondido, Breno. Muito obrigado, sério. E Parabéns. você fez outra. O Pedro fez outra pergunta aqui, que pela possibilidade de oscilação dos neutrinos, todos os sabores têm a mesma massa? Eles teriam a mesma massa? Bom, então, é que o ponto é que a massa dos autoestados de sabor, ela não é bem definida, né? O que a gente consegue definir de massa para os neutrinos é para o autoestado de propagação deles, que a gente chama simplesmente de 1, 2 e 3. Então, você tem a massa do autoestado 1, a massa do autoestado 2, a massa do autoestado 3, e é aquilo que eu coloquei, né? A informação que a gente tem sobre essas massas vem através da probabilidade de oscilação, e aí a gente sabe que você tem a massa 2 maior do que a 1, mas a massa 3 ela pode ser maior ou menor do que essas duas. Agora, em termos de massa dos autoestados do sabor, a gente não sabe dizer, né? Porque não é bem definido. Tá. Aí a gente poderia pensar assim, em termos de, tudo bem, o neutrino do elétron ele é uma mistura do neutrino 1, 2 e 3, então você pode pegar a proporção das massas de cada um desses estados e associar a uma massa para o neutrino do elétron, né? Mas não é a melhor coisa a se fazer, assim, eu acho. Você teria um valor esperado da massa, você não teria um valor da massa em si, né? Você teria uma distribuição de massa. É. Do mesmo jeito quando você mede quanticamente qualquer coisa que não está em uma base, né? Isso, Mais alguma pergunta, pessoal? Se não temos mais perguntas, eu agradeço novamente o Célio. Muito obrigado pelo colóquio. E aí a gente vai disponibilizar no YouTube a apresentação. Tá, joia. Obrigado pela oportunidade aí. Espero que tenha sido razoavelmente interessante e, claro, qualquer coisa vocês podem entrar em contato também, se tiver alguma pergunta que eu não consegui responder. O Marcelo falou que eu convenci, então tá bom. Tchau, Marcelo. Obrigado. Falou, Pedro. Tchau. Até mais.